Olá, queridos e queridas. Nós estamos contando agora a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é Interrogado sobre o jejum. Já se passou quase um ano desde que Jesus celebrou a Páscoa de 30 EC. No momento, João, o batizador, já está preso por vários meses. Embora João quisesse que seus discípulos se tornassem seguidores de Cristo, nem todos aceitaram. Alguns destes discípulos do encarcerado João chegam-se então a Jesus e perguntam: por que é que nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os teus discípulos não jejuam? Os fariseus praticam o jejum 2 vezes por semana, como rito de sua religião. E os discípulos de João talvez adotem um costume similar. É também possível que jejuem por lamentarem o encarceramento de João e que se perguntem por que os discípulos de Jesus não se juntam a eles nesta expressão de pesar. Em resposta, Jesus explica: será que os amigos do noivo têm razão para prantear enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Os discípulos de João devem lembrar-se de que o próprio João chamou Jesus de noivo. Portanto, enquanto Jesus está presente, João não acharia correto jejuar, nem os discípulos de Jesus. Mais tarde, quando Jesus morre, seus discípulos pranteiam e jejuam. Mas quando ele é ressuscitado e ascende ao céu, não tem mais motivo para jejuar de pesar. A seguir, Jesus conta as seguintes ilustrações. Ninguém costura um remendo de pano não pré-encolhido numa velha roupa exterior. Se o fizer, a sua plena força o arrancará dela, o novo da velha, e o rasgão ficará pior. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho rebentará os odres, e se perderá tanto o vinho como os odres. Mas põe-se o vinho novo em odres novos. Que relação tem estas ilustrações com o jejum? Jesus estava ajudando os discípulos de João, o batizador, a reconhecer que ninguém deve esperar que seus seguidores se harmonizem com as antigas práticas do judaísmo, tais como o jejum ritual. Ele não veio para remendar e prolongar antigos e superados sistemas de adoração que estavam prestes a ser descartados. O cristianismo não seria ajustado ao judaísmo daqueles dias, com suas tradições de homens. Não, ele não seria como um remendo novo numa roupa velha, ou como vinho novo num odre velho. Então, né, gente, a gente precisa realmente mudar, né? Mudar os nossos padrões que já estão obsoletos, né? De repente não, né? Coisas que nós ouvimos aí na infância, né? Na nossa juventude, mas na infância principalmente,
né, que é onde a gente não tem, né, ainda o discernimento, a gente acredita tudo como uma verdade absoluta, e esses padrões estão reverberando muitas vezes até hoje, né? E esses padrões ficam ali como no nosso inconsciente, né? Então a gente ouviu aquilo e a gente teve sentimentos, né, emoções em relação àquilo. E essas emoções, essas sensações, né, elas ficam, né, até hoje, né, elas estão aí reverberando até hoje, se a gente não olhar para elas e não encarar, né? Então, de repente, a gente tem o padrão de a gente foi calado, né? Então a gente tem que se calar, né, para por status, né, pelos pais serem extremamente rígidos, né, e não permitirem aí os filhos também se colocarem, né, não permitirem os filhos expressarem aquilo que estão sentindo, né, com aquilo que passaram. Então aí ficaram tipo, quando você escuta, né, tipo, o dinheiro não dá em árvore. Então são várias coisas que a gente vai escutando ao longo, né, da nossa vida, mas principalmente na infância, que nos deixam presos muitas vezes na escassez, né, muitas vezes em sentimentos aí, né, de incapacidade, de que eu não sou boa o suficiente. Então, a gente realmente tem que romper, né, com esse padrão, ver que isso não é uma verdade, né? E isso foi algo que me foi dito, né, quando eu era criança. Nossos pais, nossos pais também são seres humanos, né, passíveis de erros, e eles também carregam as crenças deles, a história deles, né? Então a gente separar isso, né? Isso não, eu não sou incapaz, né? Eu não sou, e eu encaro isso tipo realmente fazendo, né? Eu vou viver e me colocar, né, naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu percebo que eu tenho os meus talentos, que é o meu direcionamento, aquilo que eu tenho as minhas maiores habilidades, né, para eu realmente romper, né, com esses padrões, porque muitas vezes nós estamos ali aprisionados nesses padrões, né, as pessoas ao redor também, né, colocando é, como assim, eu sei o que é melhor para você, né, e de repente isso não numa má intenção, mas colocam, né, e aí a gente vai realmente cada vez mais se encolhendo, né? Então, esta liberdade é realmente de padrões totalmente, né, obsoletos, igual aqui, né? Era um ritual o jejum, né? Então Jesus aqui ele tá querendo dizer, não tô para, né, cumprir rituais religiosos, né, assim, que foram criados inclusive pelo homem, né? Não, eu tô aqui para colocar em prática as leis de Deus, né? E não as leis que os homens foram fazendo a partir dos padrões deles, a partir dos interesses pessoais deles, né? E vão repassando as pessoas vão levando para suas vidas como verdades absolutas, né? Então são com esses padrões que nós temos que romper para a gente chegar realmente na verdade, né? Realmente no que importa, realmente no que a gente deve fazer, né? Realmente no que nesta liberdade mental, né? Emocional, né? Espiritual, poder realmente fluir pela vida, né? Porque aí nós estamos carregando de repente culpas que nos foram colocadas sem a gente ter, né? Culpas ilegítimas, de repente até culpas por coisas que a gente realmente fez,
mas também a gente precisa se libertar, né? Então, como se a gente liberta de culpas, de coisas que a gente realmente fez? A gente realmente se redime, né, de verdade, de forma genuína, a gente se retrata com a pessoa, a gente repara o dano, se assim for possível, né? E os medos, né? Então, para superar os medos, a gente vai ter que encará-los, né? A gente vai ter que ver possibilidades aí. Já eu tenho medo de falar em público, né? Eu vou ter que começar a me colocar, né? Vou ter que começar a falar, né? Não me calar mais. E sem consciência, né? Que tipo, por exemplo, tem muitas pessoas que precisam ouvir a minha mensagem, né? E então realmente superar esse medo e ver que esse medo é uma mentira, né? Uma mentira que foi contada ali atrás para você, né? Uma meia verdade, né? Que no momento você como criança, de repente você não conseguia fazer tal coisa e te foi exigido fazer e você ficou com essa sensação plasmada em você, né? De incapacidade, de que você não dá conta, né? Quando você errou, te julgaram, te massacraram, então aí você cresceu e até hoje acredita que não pode errar, né? Então você vê que você vai desmentindo, né, realmente esses medos, né? Se livrando do peso da culpa. É tipo, por exemplo, quando foi legítima, né? Quando te culparam de coisas que você não fez, ou para realmente nem assumir a responsabilidade, né? Então tem muitos pais que para não assumir as próprias responsabilidades culpam os filhos, né? Isso inconsciente muitas vezes, né? Porque também foi feito assim com eles, né? E assim é projetado, né? Foi feito com todos nós e assim foi projetado. E assim é projetado, né? De geração para geração. A gente tem que romper o padrão em nós para que não se dê a continuidade, né? Para as outras gerações. Então, se libertar da culpa, né? Se foi legítima, não, eu não tive culpa disso, né? Eu não vou carregar mais esse peso, né? Se eu realmente fiz alguma coisa e eu tenho realmente uma culpa legítima, né? Eu vou me redimir, eu vou reparar o dano, eu vou conversar com essa pessoa, me retratar, né? E vou reparar o dano se possível, né? Tem coisas que não dá para reparar mais, né? Abuso sexual, abusos emocionais, né? Os abusos emocionais ainda a gente pode se retratar, né? Reconhecendo aí os nossos erros, né? Então, a gente romper com esses padrões, né? Alinhando as nossas relações, né? Que muitas vezes foram conturbadas, muitas vezes foram disfuncionais, muitas vezes foram abusivas, né? Vai fazendo a gente romper com, com esses padrões e parar de carregar, né? A, a paralisia do medo, né? O peso da culpa, né? O desânimo, a depressão, né? Realmente a gente a gente tem aí esses ensinos para que a gente assim o faça nas nossas vidas. E hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like. Você compartilha aí com uma pessoa, com pessoas que você acredita que queiram, né, aí ouvir aí o exemplo de Jesus e, né, queiram colocar em prática nas suas vidas. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.